Vamos então começar o 14º capítulo, Proteção. No dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Vamos lembrar que o André só faz esses estudos nas horas de folga, dos trabalhos dele em nosso lar. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Sigismundo, que é o Herculano, e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada e inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto e durante alguns dias, permanecerá indisposta, todavia a ocorrência é passageira. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por agora, terá o sono reduzido até que se formem os folhetos blastodérmicos. E aqui tem uma explicação do que é. Referente à blastoderme, porção do zigoto dos mamíferos que dá origem ao embrião, constituída por 2 folhetos. Perdão. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Perdão. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. Então nós vemos aqui, o capricho, nós vemos aqui o cuidado do plano superior no reencarne do Sigismundo, lembrando que nós vimos no capítulo passado que esse é um reencarne de um espírito tipo classe média. Então, muita gente tem esse reencarne com todo esse cuidado. Perdão. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disto, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica, obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães menos preparadas na responsabilidade
e na compreensão para esse ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa de filhos, a coroa dos filhos, visto que anulam as próprias faculdades geradoras, quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhe é peculiar. Nesse último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Então nós vemos aqui, o Apuleio explicando o porquê alguns casais não conseguem ter filhos. Fazem tratamento, fazem inseminação, fazem uma série de coisas e não conseguem gerar estes filhos. Se não for por problemas desta mesma encarnação, com certeza são por problemas gerados em encarnações passadas. Então, pela lei de ação e reação, passarão uma ou talvez mais, duas, cada caso é um caso, mas passarão uma geração sem gerarem filhos biológicos. Isso é uma questão de ação e reação. É a reação por ações imprevidentes que tiveram em outras encarnações. As definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio, referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia, no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Sigismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Apuleio ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou: passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Sigismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina.
com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Perdão. Para os círculos da mulher é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Percebendo minha intenção de aproveitar-lhe percebendo-me a intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou: teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. Seria incompreensível para nós. E sorrindo prosseguiu: eles, se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Vamos entender o que ele está colocando aqui, eu vou repetir. Vamos lembrar que no processo de alimentação do nosso corpo, 10% da alimentação do nosso corpo vem daquilo que nós comemos, vem do alimento propriamente dito, da glicose, daquilo que nós nos alimentamos na mesa. Nós vamos ver que 30% vem da nossa alimentação mental, que é o que ele está colocando aqui. E nós vamos ver que em torno de 60% vem do ar que nós respiramos, que os orientais chamam de prana. Então, nesses 30% que eu falei ali, da parte mental, existe a água também, que faz parte, 70% do nosso corpo é água. Nós precisamos ingerir muita água para manter a maior parte do nosso corpo bem hidratada, bem nutrida, que são esses 70%. E vamos lembrar que essa parte do ar, do oxigênio que nós respiramos, é onde nós recebemos o que o oriental chama de prana, que nós vamos ver lá no livro Evolução em Dois Mundos, que é o hausto de Deus, que é a respiração de Deus. Nós estamos mergulhados nas energias de Deus e nós recebemos essas energias de Deus através, principalmente, da nossa respiração, mas também através da nossa alimentação mental. Vamos lembrar que nós emitimos energia eletromagnética com o nosso pensamento, que é o que nós plasmamos. Aonde que nós plasmamos?
nesse fluido no qual nós estamos mergulhados, que é a energia de Deus, que é o fluido cósmico, né? Nós estamos mergulhados nesse fluido, nós plasmamos, nós materializamos nesse fluido, porque somos co-criadores, somos deuses, porque somos criação divina. Estamos nesse fluido cósmico, estamos no pensamento de Deus. Nos alimentamos deste fluido, alimentamos os nossos iguais, aqueles que estão em sintonia com a nossa vibração, aqueles que estão na nossa frequência, recebem a nossa frequência, o nosso pensamento, aquilo que nós plasmamos, né, as nossas criações. Eles se alimentam das nossas criações, se juntam com as criações dele e volta para nós. Nós retroalimentamos, nós nos alimentamos dessas criações, desses pensamentos, desses sentimentos, daqueles que estão na nossa frequência, contribuímos com o nosso plasma, contribuímos com a nossa psicosfera, com aquilo que nós plasmamos, que nós pensamos e emitimos para ele. Então a gente cria um círculo que pode ser virtuoso se esses pensamentos e sentimentos forem elevados, se esses pensamentos e sentimentos com que nós estamos trocando com encarnados e desencarnados. Vamos lembrar que são 30, segundo o que o Divaldo coloca, 30 bilhões de espíritos. Só 7 ou 8 bilhões, 7,5 por aí, bilhões estão encarnados. O resto está desencarnado. E esses 30 bilhões, aqueles que estão em sintonia conosco, encarnados e desencarnados, estão na nossa frequência, estão nos alimentando, estão sendo alimentados por nós. Olha a rede, olha a energia com a qual nós estamos ligados. Então, nós alimentamos e retroalimentamos todos aqueles que estão na nossa frequência. Nós nos alimentamos com o alimento propriamente dito, com a água, com o ar, mas principalmente com a energia dos nossos pensamentos e com a energia daqueles pensamentos com o qual nós estamos sintonizados. Vou repetir uma frase de Emmanuel que eu já coloquei e que eu gosto muito. Dize-me o que pensas, que eu te direi com quem andas, tanto desencarnado como encarnado. Vamos analisar muito bem isso, com o que nós estamos nos alimentando. Eu vou repetir. Eles, nós encarnados, eles se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou de desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar também, o homem absorve a matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-se dentro de si mesmo nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. É o que eu estava falando. Nós nos alimentamos de alimento, das energias mentais nossa, dos outros e de todos aqueles que estamos conectados em rede, encarnados e desencarnados. Essa é a maior parte do nosso alimento, é mental, é eletromagnético, é energia. O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado, a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples
em assunto tão complexo e acrescentou: em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Olha as influências, né? Emocionais, mentais, no nosso organismo fisiológico. Vamos lembrar das nossas avós? Não sentem na mesa com raiva, não deixem de fazer uma oração antes de se alimentar, não discutam na mesa. Os assuntos durante as refeições têm que ser os mais leves, os mais alegres possíveis. A gente precisa lembrar dos conselhos das nossas avós, porque dentro deles tem muita sapiência. Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? Aquela desarmonia que a gente, nossa, por que eu estou sentindo isso? Porque você está recebendo de um encarnado ou de um desencarnado uma emoção, digamos assim, uma flecha eletromagnética de emoção, de sentimento e de pensamento. É que, em tais momentos, o homem recebe, abre aspas, certa quantidade de força mental, fecha aspas, em seu campo de pensamento, como o fio recebe, abre aspas, a carga de eletricidade positiva, fecha aspas. Perdão. Então, da mesma forma que o fio recebe a energia para alimentar os nossos aparelhos elétricos, nós, por sintonia, recebemos daqueles com os quais nós estamos em rede, encarnados ou desencarnados, seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções. Por isso que às vezes a gente recebe alguma coisa e fala, nossa, por que eu estava tão bem, por que eu estou triste? Por que eu estou preocupado? Porque nós estamos recebendo energias daqueles com os quais nós estamos sintonizados. Por isso, tanta atenção nos nossos pensamentos e emoções. E por isso, Jesus nos colocou vigiai e orai. A gente vigia os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Tem alguma razão de ser? Tem algum motivo para mim estar assim? Se não tem, entra em oração. Busca o seu mentor. Sai dessa sintonia. Principalmente hoje em dia, nós estamos aqui em março de 2020, em plena quarentena, em plena pandemia do coronavírus. Então a gente tem que ficar muito vigilante com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, para não entrarmos na pandemia do medo, porque a pandemia do medo, ela sim é perigosa, ela sim é extremamente nociva, porque muitos de nós poderemos ter ou pegar o vírus do coronavírus, desenvolver uma gripe, desenvolver alguma coisa muito simples, vamos ficar imunes aos vírus e não vai acontecer nada. Aqueles que, como eu, já estão aí perto dos 70 anos, precisam ficar em casa, precisam tomar muito cuidado, precisam arejar muito a casa, precisam tomar muito líquido. Nós, mais velhos, precisamos tomar cuidado, mas jamais, em tempo algum, podemos deixar de ter a fé, podemos deixar de ter o conhecimento de que sabíamos de todos os problemas da transição antes de encarnar. Estamos com os nossos mentores, temos que ter a fé, a tranquilidade para passarmos por essas intempéries. E a hora que vem o medo, a hora que vem a preocupação exacerbada, entrar em oração, ter a certeza de que nada acontece sem que Deus permita. Então vamos ver como é que está o nosso pensamento, como é que está o nosso sentimento. Voltando aqui.
É que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Quer dizer, o ponto de recepção é no cérebro, mas quem vai sentir, quem vai receber o impacto é o nosso organismo, são as nossas células. Se nós não tivermos o domínio do nosso cérebro, porque se nós estamos dentro do nosso vigiar e orar, no momento que seja alguma coisa que não é nosso, que a gente sente ali, isso aqui não é bom, entre em oração. Pega um livro bom, ou pega o Evangelho, lê em voz alta, o Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho e Vida, Pensamento e Vida. Pega um livro, lê em voz alta, abre em alguma coisa, abre o Evangelho, faz uma oração. Nesses tempos de pandemia, vamos fazer o Evangelho no lar mais vezes, dependendo de como está a situação na sua casa, dos seus entes queridos ou a sua, faça todos os dias, estude, leia, veja palestras edificantes. Tem um monte aí do Divaldo, do Heraldo, do Haroldo, do Rossandro, do Arthur, né? Arthur Valadares. Vamos lá, vamos preencher o nosso tempo com coisas edificantes. Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para edificação fetal na intimidade uterina? Quer dizer, se as coisas simples da vibração, da energia, né, nossa, de cada dia é difícil, muitos não têm conhecimento, como explicar algo tão complexo como a união do feto ali junto ao perispírito da mãe? Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Animado com as elucidações recebidas, observei: tem razão. Ainda hoje, embora minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alterações do meu corpo emocional. Do meu campo emocional. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo o longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. É assim que tem que ser. A gente tem que manter conosco o que for construtivo, o que for reconfortante, o que for bom. Principalmente o que nos eleve, que nos ajude a entrar num padrão de vibração melhor. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu: quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Vamos lembrar que tudo depende do merecimento. E o Sigismundo, a Raquel e Adelino tinham esse merecimento de receber a ajuda de um espírito tão elevado como o Alexandre.
Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes. Naturalmente, exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Ou seja, afins atraem afins. Vamos lembrar que o Alexandre, ele escolheu o espermatozoide ali, né, mais apto, escolheu o óvulo mais para aquele óvulo, né, aquele óvulo que veio ali, ele escolheu o espermatozoide mais apto para aquele óvulo, para as condições e para o programa reencarnante do Sigismundo. E o Apuleio está colocando aqui, naqueles casos que não tem um espírito tão elevado quanto o do Alexandre para realizar essa operação, vamos lembrar que coisa linda aquela operação, vamos lembrar que coisa maravilhosa que foi no capítulo passado, né? Quando isso não pode acontecer, porque não há esse merecimento de um espírito tão elevado, ele acontece por sintonia. Aquele óvulo vai atrair por sintonia o esperma mais apto. O esperma mais apto vai conseguir mais força, porque ele estará sintonizado com aquele óvulo pelo campo de atração, e um vai atrair o outro e ele vai ser o primeiro a chegar naquele óvulo, por questão de sintonia. Como tudo, né, neste universo, não é nem nesse planeta, é no universo. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime de sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, entre aspas, mas em sentido de sintonia magnética, entre aspas, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Essa é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações, em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro da mesma espécie. As células possuem também o seu, abre aspas, individualismo magnético, fecha aspas, algo independente no campo das manifestações vitais. Vamos então dar uma parada aqui e vamos continuar este capítulo na sua segunda parte.